Bom dia a todas e a todos. Quero dar as boas-vindas a vocês em mais um encontro aqui da FGV, mais um webinar. Eu me chamo Osnila Silva Filho, eu sou professor do mestrado profissional e da graduação em Direito, dou aula de Teoria do Direito e disciplinas de Direito Privado. Quero agradecer o engajamento de vocês todos no processo seletivo do mestrado profissional. Vou rapidamente falar um pouquinho do programa aqui, em seguida passo a palavra para o Wendel, que vai tratar de mais alguns detalhes aqui da continuidade do processo seletivo. O mestrado profissional, como vocês bem sabem, é um programa de pós-graduação stricto sensu, que, portanto, confere o título de mestre em Direito às pessoas formadas ali. O programa já tem funcionado há alguns anos, já titulou 300 mestres, pouco mais de 300 mestres, que é um número significativo. Como vocês sabem também, a gente, no mestrado profissional, tem um modelo de curso bem diferente dos mestrados tradicionais, né? O mestrado profissional aproveita a experiência prática de vocês e procura canalizar essa experiência prática para a elaboração do trabalho de conclusão. Nesse sentido, o tipo de trabalho produzido no mestrado profissional não é um trabalho que rompe com o repertório que vocês acumularam ao longo da carreira, mas faz justamente o contrário. Ele procura trazer esse repertório para uma linguagem acadêmica, permitindo que vocês expandam ainda mais esse repertório acumulado. Eu não vou me estender aqui, porque eu tenho certeza de que vocês têm algumas dúvidas um pouco diferentes do programa, vocês já conhecem bem o programa, mas quero outra vez agradecer a participação no processo seletivo, aqueles que continuarem no processo seletivo, forem aprovados no programa, a gente vai se encontrar daqui a poucos meses agora, a gente está em outubro, daqui a acho que 6 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, aproximadamente 5, 6 meses. Vai ser um prazer encontrá-los na nossa primeira disciplina de Teoria do Direito dos Negócios, ou para quem vai para a área de tributário, Teoria de Direito Tributário, Teoria de Direito Público, ou a disciplina da área de Direito e Tecnologia e Direito Penal Econômico. Muito obrigado e boa continuidade da conversa aqui de vocês todos. Bem, obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Wendel. Hoje eu vou conduzir o webinar com vocês, compartilhando alguns conhecimentos e algumas informações sobre o processo seletivo que está por vir. Só antes da gente iniciar e eu compartilhar o conteúdo com vocês, eu gostaria de fazer um alinhamento rápido, informando e compartilhando com vocês de que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e também pelos convidados, né, que participam dos eventos e transmissões online, elas representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV, tá? Eu reitero também que todos que estão aqui presentes concordaram em participar do evento de forma espontânea e, consequentemente, autorizam o uso da sua imagem para a transmissão, que vai ficar disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Eu já adianto para vocês que a gente tem a parte do Q&A ali, onde vocês podem fazer perguntas, e a gente tem uma equipe de suporte para responder essas perguntas, ou então, dependendo também, eu posso respondê-las no final, tá? Ou então o Osni também pode responder, enfim, ou qualquer outro participante da escola. Tá certo? O nosso encontro aqui hoje, como bem sabemos, né, vocês já foram informados no e-mail que receberam, é para a gente fazer um alinhamento e passar informações sobre o processo seletivo, que vai ser realizado online, do mestrado profissional em Direito da Escola de Direito de São Paulo. Então, eu começo falando com vocês sobre os requisitos técnicos, né, da máquina para que vocês possam realizar essa prova de forma confortável e segura. É importante que vocês sejam administradores da máquina em função
da necessidade de instalação de plugin. Tá? A gente diz isso porque, às vezes, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, onde tem muita gente de home office, pode ser que esteja trabalhando com a máquina da empresa, por exemplo, e aí vocês não são os administradores da máquina e vão precisar de algum tipo de autorização ou senha para fazer a instalação desse plugin. Então, por favor, estejam atentos a isso. Os sistemas operacionais e navegadores permitidos para a realização dessa prova da nossa plataforma online é o Windows 7, o superior, Firefox ou Chrome, o macOS 10.10 ou superior, Firefox ou Chrome. Conexão de internet, 1 mega ou superior. Quando eu digo 1 mega, pessoal, vocês podem sinalizar para mim, por favor, se vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Sim? Tá, obrigado. Então, conexão de internet de 1 mega ou superior, mas quando a gente fala de conexão de 1 mega ou superior, é o mínimo exigido, né, e que seja dedicado a essa máquina que vocês vão utilizar para fazer a prova. Né? Então, assim, se alguém, né, eu sei que é raro, mas pode acontecer de alguém estar trabalhando aí, né, no dia dessa prova com 1 mega de internet. Então, desconecte celular, desconecta o tablet que está conectado lá utilizando, tem que ser dedicado para a máquina de vocês. Nós recomendamos fortemente, né, ao menos 500 MB de RAM livre para execução da aplicação, o teclado em português, Brasil ABNT ou ABNT2. Aqui eu sinalizo para vocês que a gente já teve histórico, né, de processos seletivos anteriores, do candidato chegar na hora da prova e sinalizar que o teclado dele está desconfigurado e não saber como configurar para o português. Então, tudo isso precisa ser feito antes, precisa ser verificado antes, porque a gente não tem como fazer a gestão disso na hora da prova. Tá? A gente não tem como ajudar muito nessa questão na hora da prova, e isso acaba ficando por parte da responsabilidade do candidato. Tá? É obrigatório, tá? A utilização de webcam e microfone para a realização da prova. A prova ela deverá ser realizada no desktop ou no notebook, apenas dessas duas formas. Não conseguirão, não é permitido, a plataforma ela não funciona no celular, ela não funciona no tablet, e estejam atentos também para a questão de 2 monitores. Se for o caso de algum de vocês a utilização de 2 monitores, vocês vão precisar desconectar um deles. Deixa só o principal. Tá? Porque a nossa plataforma ela vai reconhecer que tem um segundo monitor conectado e vocês vão ser impedidos de avançar até chegar o momento de início da prova. Tudo bem? Ela não permite. Falo um pouquinho para vocês agora dos níveis de segurança e integridade do nosso processo seletivo online, tá certo? No que tange a identificação pessoal, a nossa plataforma ela vai fazer a verificação de e-mail de vocês, então é aquele e-mail que vocês se inscreveram no processo, o mesmo e-mail que vocês recebem, os e-mails que a gente tem mandado e vamos mandar ainda até o dia da prova, que a gente chama da jornada do candidato, que é uma série de e-mails de comunicação que a gente envia para vocês, né, para deixá-los mais seguros e bem informados desse dia da prova. A gente verifica a documentação e a gente tem também a identificação facial, ou seja, vocês mandam foto do documento de vocês, tá certo? Daquele lado da foto, aquela parte da foto. E também vocês mandam uma foto de vocês, a gente chama de selfie, né? Mas não é uma selfie do celular, é uma foto que vocês tiram na própria plataforma com a câmera de vocês. Lembra que eu falei agora há pouco que vocês precisam obrigatoriamente ter a câmera? Então, câmera e microfone. A câmera vocês já utilizam aqui nesse momento, além dela ser utilizada também durante todo o período em que vocês estiverem fazendo prova para serem monitorados ali. O nosso ambiente, né, a nossa plataforma é um ambiente sistêmico controlado, tolerância de navegação, a gente sabe, e vocês são sinalizados, e o nosso fiscal também é sinalizado quando vocês abrirem um outro navegador, por exemplo, tá? Então não vai ser permitido, é bloqueado. Alerta de comportamento inadequado. A plataforma que a gente utiliza para a aplicação dessa prova,
é uma plataforma que mescla inteligência artificial e fiscalização humana. Então, se vocês desempenharem qualquer comportamento suspeito, ele é automaticamente identificado pela inteligência artificial e o nosso fiscal de prova é sinalizado de que o candidato X está, por exemplo, manuseando um tablet, por exemplo, um celular. Tá? Existe a possibilidade do bloqueio de prova, né? Assim como numa prova presencial, quando o candidato ele tem um comportamento irregular e ele já foi sinalizado sobre esse comportamento irregular, né, o fiscal vai lá e toma a prova dele. Aqui a gente não tem como fazer isso fisicamente, porque a gente está num ambiente online, a gente está num ambiente virtual. Mas o nosso fiscal aqui tem autonomia e tem um acesso para bloquear a prova do candidato. Tá? Já compartilho com vocês que isso não é usual de acontecer, tá bom? É só um recurso que eu preciso compartilhar com vocês que está disponível para vocês saberem como é o nosso funcionamento de prova, tá legal? Mas eu tenho certeza que aqui nessa turma isso não vai acontecer, tá bom? Então, falando um pouquinho do nosso monitor. Tá? O nosso monitor ele vai identificar facialmente o candidato, daí a necessidade de ter câmera. Tá? Além desse monitoramento por inteligência artificial, a gente pode dizer que é uma dupla, né? A fiscalização humana e a inteligência artificial. Só para vocês entenderem um pouquinho, essa prova ela é online para vocês, né? Mas a gente tem toda uma operação presencial aqui na FGV, respeitando as questões da pandemia, né? Do isolamento, todas as medidas protetivas relacionadas à Covid a gente está seguindo, né? A gente fica espaçado em salas separadas, enfim. Com total segurança, mas a gente tem uma operação presencial para dar suporte à realização dessa prova, né, que para vocês é online. Então, os nossos fiscais de prova, eles ficam cada um em um canto separado aqui da FGV, com um computador, com um número de candidatos ali fazendo a fiscalização desse candidato, tá bom? Então, aqui, os nossos níveis de segurança e algumas regras do nosso processo seletivo, pessoal. Monitoria com inteligência artificial humana é essa casadinha que eu falei com vocês, né? A inteligência artificial, ela identifica possíveis comportamentos irregulares do candidato, sinaliza para esse fiscal humano, e aí as medidas necessárias são tomadas, as orientações são enviadas a vocês, tá? Toda a comunicação com vocês é feita por um chat. O nosso fiscal, ele tem um chat de acesso, e ele consegue se comunicar com vocês e vice-versa. Vocês também conseguem se comunicar com esse fiscal através do chat. O candidato ele vai poder se ausentar para ir ao banheiro, porém, apenas mediante autorização do fiscal de prova, que vai precisar ser comunicado previamente. Então, não é apenas levantar e sair. Tá? Se eu, o Wendel, candidato, estiver no meio da minha prova e simplesmente levantar e sair, isso vai ser classificado como um comportamento irregular e isso pode comprometer a minha participação no processo. Tá? Lembrem-se que o tempo todo vai ter um fiscal observando vocês através da câmera. Haverá provas diferentes, pessoal. A diferença se aplicará apenas aos candidatos da linha de direito penal econômico. Eu mostro para vocês um pouquinho mais à frente como é que está a nossa divisão de blocos, que vocês já sabem também, mas aí eu tenho uma ilustração aqui para ajudar na visualização disso. Porém, eu ressalto que vai ter um bloco adicional, que é o terceiro bloco, que ele é dedicado apenas aos candidatos da linha de direito penal econômico. Em hipótese alguma, o candidato pode utilizar rascunho nessa prova. Tá? Então, não faz sentido, não tem porquê ter papel sobre a mesa ou nada desse tipo. Tá? Livro, tablet, celular, nada disso. Já adianto para vocês que o fiscal ele tem autorização para pedir que vocês mostrem o ambiente de prova de vocês. Tanto o ambiente de prova quanto a mesa na qual vocês estão realizando a prova. Então, se o fiscal ele identifica que o candidato está olhando muito para baixo, está o tempo todo olhando para baixo e não com o olhar direcionado para a tela do computador, ele pode e irá pedir para que esse candidato mostre a mesa, ou então, por exemplo, se ele estiver ouvindo vozes paralelas no ambiente onde o candidato está fazendo prova, ele pode pedir para que o candidato mostre esse ambiente ao redor dele. Tá? Então, é importante a gente deixar essa possibilidade já alinhada aqui. É sugerido que todos acessem a plataforma com 30 minutos de antecedência para garantir o acesso à prova até o horário delimitado. A prova ela tem um horário determinado para começar.
Porém, para maior conforto de vocês, eu já conversei com vocês que vocês enviam a foto do documento, vocês enviam a foto do rosto de vocês, e essa foto, essas duas fotos, elas são submetidas à aprovação de um fiscal humano, né, que vai estar do outro lado aqui, analisando se esse documento está legível, se a foto de vocês está legível, se vocês estão sem gorro, sem capuz, né, sem fone de ouvido. E aí, estando tudo regular, né, o documento está legível, está do lado certo do documento, né, a foto que vocês enviaram, e a selfie de vocês também está correta, vocês são aprovados, vamos dizer assim, para entrar no ambiente de prova. Tudo bem? Então, toda essa parte burocrática do sistema de aprovação de documentação e da foto de vocês, a gente dá uma gordura de tempo aí de 30 minutos. É muito rápido, tá, pessoal? Mas como a gente está falando aí num contingente alto de candidatos, a gente tem um tempinho aí onde pode ser que vocês fiquem aguardando na fila de espera, tá? Mas vocês são sinalizados o tempo todo sobre isso. E esse processo de aprovação é muito rápido. O sistema de prova ele permite que vocês avancem e voltem para revisar as questões e respostas. Vamos imaginar que vocês identificaram que determinada questão da prova ela é mais fácil para vocês. Então, vocês não querem queimar o tempo ali, né, nem a cabeça de vocês respondendo aquela questão agora, porque é uma questão de fácil resolução. Então, vocês podem marcar aquela questão, vão responder as outras que vocês julguem mais complexas e mais difíceis, no caso, e depois vocês voltam para responder aquela outra que vocês julgaram ser mais fácil. Tudo bem? Então, é possível avançar e retroceder nas questões da prova. Aqui é a nossa jornada do candidato, pessoal. Como é que está dividida aí? O que é a jornada do candidato? É uma série é uma linha de comunicação que a Escola de Direito de São Paulo segue para trazer mais segurança e conforto para vocês e muni-los de informação sobre esse dia de prova. Tá? Então, eu vou explicar cada um dos detalhes aqui para vocês. No dia 5, há 2 dias atrás, vocês receberam o e-mail de boas-vindas ao processo. Né? Então, nesse e-mail eu detalhava como é que ia ser o webinar, tudo isso. Hoje nós estamos nesse momento aqui de alinhamento de informação e apresentação do nosso processo seletivo, que é o nosso webinar, está marcado aqui no dia 7/10, né, às 10, no nosso momento presente. E-mail, no dia 13/10, vocês recebem um e-mail com orientação para o check-in. Pessoal, realizem o check-in, tá? É muito importante que vocês realizem o check-in. O check-in ele vai acontecer no dia 14/10. Então, vocês só têm um dia para realizar esse check-in. O que é esse check-in, né? Para vocês entenderem. O check-in é uma configuração desse ambiente de prova, no qual vocês vão fazer a prova no dia 17, só que a gente faz o quê? A gente coloca algumas questões fictícias, essas questões não são questões reais, porque o nosso intuito não é que vocês fiquem lá tentando responder a questão. Nosso intuito é que vocês entrem nessa plataforma, que vocês entrem no ambiente, conheçam o nosso ambiente de prova, tá? Conheçam como é que é avançar, como é que é retroceder nas perguntas, conheçam onde fica o cronômetro, porque vocês têm um cronômetro de prova, conheçam o passo a passo para acessar essa plataforma. Para quê? Para que no dia efetivo da prova, no dia 17/10, vocês não tenham nenhum tipo de preocupação com a plataforma ou de conhecer a plataforma, que vocês já estejam ambientados com ela e que a única preocupação de vocês seja, de fato, responder às questões da prova. No dia 14/10, a gente envia para vocês o checklist, a FAQ e o link de prova, tá? O link das provas que vocês irão realizar. Tudo bem? O checklist é um checklist, é uma listagem mesmo, né? Com alguns pontos ali que vocês não podem esquecer no dia da prova de vocês. É para ajudá-los mesmo, é uma sériezinha de lembretes, de pontos importantes que vocês devem considerar para a prova de domingo. A FAQ são algumas perguntas, a gente vai ver aqui ao término desse webinar se tem alguma pergunta que a gente precisa ser respondida também na FAQ, e a gente responde aqui e responde na FAQ também. E o link de prova, né, para que no dia vocês tenham esse e-mail guardado, vocês tenham esse e-mail em mãos, para que no horário determinado de acesso, vocês apenas cliquem ali naquele link e sejam direcionados para a prova de vocês. Tudo bem?
Aqui, como é que vai funcionar a nossa programação no domingo, dia 17/10, o dia efetivo da prova? Olha só, o bloco 1, pessoal, conhecimentos específicos. O bloco 1, ele inicia oficialmente às 8 e termina às 10. Porém, lembra que eu falei com vocês que a gente tem aquele tempo de acesso à plataforma? A gente está dando 30 minutos de acesso à plataforma. Então, programem-se para entrar às 7h30. Vocês entram às 7h30, mandam a foto do documento de vocês, mandam a selfie, submete isso para o nosso fiscal. E o fiscal que vai estar do outro lado lá, analisando o documento e a selfie de vocês, aprova. E vocês, então, são liberados para acessarem efetivamente o bloco de prova de conhecimentos específicos. Esse processo de meia hora de antecedência, 30 minutos de antecedência, ele se repete também nos demais blocos. Então, a gente observa aqui que o nosso bloco 2 é o bloco de língua inglesa, né, onde o acesso começa às 10 e vai até 10h30, e o horário oficial de início desse bloco é 10h30 até 12h30. Terminado esse bloco 12h30, a gente tem mais um intervalo. Então, o bloco 3, né, já na parte da tarde, o acesso a esse bloco, ele inicia às 13h30 e vai até às 14 horas. Esse bloco é o bloco de penal. Ele tem uma particularidade que eu já falo com vocês aqui. O horário oficial do bloco de penal, do bloco 3, é de 14 às 16 horas. Porém, pessoal, o bloco de penal é destinado somente a candidatos dessa linha de pesquisa em direito penal econômico. Tá? Então, o que acontece? Os candidatos das demais linhas, eles vão fazer apenas o bloco 1 e o bloco 2. Já os candidatos de direito penal econômico, eles vão fazer o bloco 1, o bloco 2 e também o bloco 3. Eles realizam 3 blocos de prova. Tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui de algumas informações importantes e regras do nosso processo seletivo. Olha, agora eu falo com vocês sobre o documento de identificação. Vocês devem ter em mãos, já separem com antecedência, né, no dia da prova e também do check-in. Lembra que o check-in é aquele momento onde vocês vão ter o máximo possível de visualização do que vai acontecer no dia da prova? Então, vocês também vão enviar a documentação no dia do check-in, tá? Para vocês terem ali a ciência, para vocês conhecerem como é que vai ser no dia da prova, que é o dia a valer. Então, tenham em mãos o seu RG original, conforme consta no edital. O sistema vai solicitar no início o upload da foto desse documento e do próprio candidato. No dia da prova, a validação do documento será através de inteligência artificial e inteligência humana. Tá? Como eu falei com vocês, no dia da prova vai ter um fiscal do outro lado, aprovando aí, ou recusando, dependendo do caso, a documentação e a foto de vocês. A foto do documento ela deve estar em boas condições, para não haver problemas posteriores na ocasião da sua matrícula e recusa do mesmo no momento da prova. Um ponto de atenção que eu compartilho é que não há necessidade de envio prévio da foto do documento. Às vezes, algum candidato pensa que tem que tirar a foto antes, salvar no computador para fazer o upload na hora da prova. Não. O registro dessas imagens ele vai ser feito por meio do próprio sistema no início da prova e também no início do check-in. Ok? Continuando aqui com algumas regras do nosso processo. Água e alimentos serão consumidos durante a prova, eles vão ser armazenados em recipientes transparentes e já deverão estar dispostos sobre a mesa no início da avaliação. Ou seja, não pode uma outra pessoa levar um lanche para vocês no meio do bloco de prova, lembrando que vocês precisam obrigatoriamente estarem sozinhos no ambiente no qual vocês vão realizar a prova de vocês. Então, programem-se, tá? Vai ter um biscoito, vai ter uma barra de cereal, vai ter um chocolate, uma água. Deixem isso já separado antes do início do bloco de prova. E vocês podem repor essa água, esse refrigerante, o suco, enfim, e o alimento nos intervalos de prova. Tudo bem? Sempre em recipientes transparentes. O fiscal ele precisa ver o que tem do outro lado. Não pode um pacote de biscoito, por exemplo, fechado, onde a gente não consiga ver o que tem dentro.
Vai comer um biscoito, tira e coloca num pote transparente, tá legal? Tapado, enfim, como vocês preferirem, um ziplock, o que vocês acharem melhor. Mas precisa ser em recipiente transparente, não pode ser em nada opaco. O sistema de prova ele permite que vocês avancem e voltem, eu já conversei com vocês sobre isso, né? Qualquer incidente deverá ser reportado imediatamente por chat. Olha o chat aí. Lembram que eu falei com vocês que a comunicação de vocês com o fiscal é sempre via chat? Então, qualquer coisa que acontecer, dúvida, vocês devem sinalizar ao fiscal da prova de vocês por chat o que está acontecendo, tá bom? Toda a comunicação com o fiscal vai ser gravada. Isso é importante para os dois lados, tanto para vocês quanto para a gente. Então, tanto a parte do vídeo, né, que vocês estão fazendo a prova, ou essa parte aqui do chat, qualquer mensagem que vocês mandem ou recebam no chat, isso aí é anexado no relatório final de prova de vocês que a gente envia para a escola. Tudo bem? O candidato ele não deve, em hipótese alguma, fazer uso de boné, gorro, fone, capuz. Tá? Vocês precisam ter microfone para que o fiscal consiga captar o som ambiente de onde vocês estão realizando a prova. Mas vocês não podem estar com fone de ouvido, como, por exemplo, eu estou agora. A inteligência artificial ela detecta isso. O fiscal vai sinalizar vocês e vocês correm o risco de ter o processo de vocês comprometido, porque isso é uma falha considerada grave. Tudo bem? Capuz, gorro, boné, em hipótese alguma. Tudo bem? Falando um pouquinho aqui do acompanhamento ao vivo e gravação do ambiente e da tela também de vocês. O webcam e microfone devem estar conectados e habilitados durante todo o período da prova. Todas as imagens e sons do ambiente onde vocês estão vão ser acompanhados ao vivo pelo fiscal, que vai cuidar de vocês durante a prova, e também serão gravados para verificação posterior, ou seja, isso fica disponível no momento da prova, e isso também compõe o relatório de prova de cada um de vocês, candidatos, que é enviado para a reitoria e para a banca de aprovação, tá? Assim que a gente termina o processo seletivo. Todo comportamento do candidato em seu computador também vai ser acompanhado e gravado. A navegação de tela durante a prova é totalmente monitorada, ou seja, se eu sou fiscal no dia dessa prova, eu consigo ver, né, a imagem de vocês, do tronco de vocês, né, fazendo a prova ali, e eu tenho a possibilidade também de alternar para ver o que vocês estão fazendo na tela do computador de vocês. Então, o fiscal ele fica nessa alternância o tempo todo durante o dia de prova, vendo o rosto de vocês fazendo prova para ver como está o comportamento de vocês e também o que está acontecendo no entorno, e também fica alternando para ver o que está sendo redigido, como é que vocês estão navegando nessa prova aí, porque a gente tem acesso à tela da prova também, tá bom? Todos os candidatos precisam acessar a plataforma com 30 minutos de antecedência, aquele tempo que eu falei com vocês, que a gente oferece para que vocês entrem, enviem a documentação, a foto da documentação, né, a foto de vocês também. E ao acessar o link aqui, é necessário que vocês informem o e-mail e o CPF. Aí, alguns pontos de atenção aí para a gente deixar alinhado e vocês não terem surpresas no dia da prova. O e-mail, gente, é o mesmo que vocês recebem as informações do vestibular. O mesmo e-mail que a gente está enviando essas comunicações para vocês. É o mesmo e-mail que vocês se inscreveram no processo. Tá? Porque é esse e-mail que a gente tem acesso, então é esse e-mail que a gente cadastra na plataforma vinculada ao seu nome e ao seu CPF. No que tange o CPF, vocês vão digitar apenas números, sem caracteres especiais, tipo ponto ou traço. Não, são 11 números correntes, sem intervalo ali, tudo bem? Os candidatos não poderão se ausentar, tá, em hipótese alguma, durante todo o tempo de prova, exceto para idas ao banheiro, e eu reforço que a saída ao banheiro ela precisa ser combinada com o fiscal. Não é levantar e sair. A ausência da imagem do candidato diante do computador, independentemente do motivo, seja ele qual for, pode excluir o candidato do processo. A gente sabe que emergências acontecem, mas se for o caso de ter alguma emergência, precisar se ausentar para ir ao banheiro, algo do tipo, o fiscal que está
com vocês naquele momento de prova, ele precisa ser sinalizado de que vocês vão precisar se ausentar. Tudo bem? Para finalizar a sua prova, ou seja, para entregar as respostas das suas questões, você vai clicar no botão Termine o teste, que está localizado no canto superior direito da tela de prova. Ao clicar nesse botão, o sistema ainda vai solicitar uma nova confirmação antes de finalizar o seu teste. Então, são duas confirmações, tá? Você clica lá para enviar e o sistema ainda confirma com você mais uma vez se você realmente quer executar aquela ação de entrega da prova. Intercorrências. Aqui é um ponto sensível, um ponto delicado. A gente torce para que isso não aconteça com nenhum candidato, mas a gente está trabalhando com tecnologia e a gente sabe que, por vezes, alguns imprevistos acontecem. Então, ocorreu qualquer intercorrência durante a sua prova, em hipótese alguma, feche a tela de prova clicando lá no X do navegador. Não faça isso. Tá? E também não dá F5, não clica em F5, não atualiza a página. Se acontecer algum tipo de situação como essa, sempre reinicie a sua máquina apertando o botão Power, o botão físico da máquina, aquele de ligar e desligar mesmo, tá? Do computador, e acessa a prova novamente. Reforço também que qualquer incidente ele precisa ser reportado imediatamente à FGV por telefone ou e-mails divulgados anteriormente. Priorizem o telefone nesse caso, porque a gente tem uma equipe aqui, a gente tem um back-office aqui para tentar ajudar em algumas questões. A gente, por exemplo, se for uma queda de energia na sua casa, né, a gente não vai conseguir resolver isso, porque isso foge do nosso controle. Mas se for alguma coisa na plataforma, a gente pode tentar dar alguma orientação a vocês e tentar ajudar de alguma forma. O local de prova. O candidato é responsável pela escolha do local onde realizará a prova, levando sempre em consideração a possibilidade de menores riscos e intercorrências, como queda de conexão e energia, por exemplo. Bom, a gente conhece a nossa casa, né? Então vamos imaginar que eu sei que o meu Wi-Fi ele pega muito melhor na sala do que no quarto. Então eu vou tentar priorizar fazer a minha prova na sala, para que eu tenha um sinal, uma conexão de internet mais estável e superior do que se eu fizesse no meu quarto. A gente orienta a preparação de um ambiente iluminado e sem interferência externa, como acesso de outras pessoas e barulho. Muito cuidado ao posicionar o lugar onde vocês vão fazer prova perto de janela, por exemplo. Porque se estiver incidindo uma luz muito forte atrás de vocês, a gente não consegue ver vocês, o fiscal não consegue ver e, consequentemente, isso impacta no processo. Tá? Então, tenham, por favor, atenção com isso. Em hipótese alguma, pode haver objetos sobre a mesa ou aparelhos eletrônicos, tá? Próximos do candidato. Quanto mais clareza oferecer ao fiscal de prova, menos riscos haverá de ter a prova interrompida por identificação de possíveis tentativas de burlar o processo. Até porque, pessoal, a gente quer que vocês tenham um momento de prova tranquilo, né? A gente não quer que o nosso fiscal aqui fique o tempo todo chamando vocês para olhar a mesa, chamando vocês para olhar o ambiente ao redor, porque está com barulho, porque está ouvindo vozes de outras pessoas. Então, a gente quer que vocês façam a prova ali tranquilamente. A gente vai ficar aqui no papel de fiscal só observando. Esse é o nosso cenário ideal. Vocês respondendo as questões de uma forma fluida e tranquila, e a gente aqui, enquanto fiscal, observando o que vocês estão fazendo, tanto na tela do computador, quanto no comportamento ali durante esse momento de responder as questões. Porém, em alguns processos seletivos, alguns candidatos nos forçam a ter essa interferência contínua. Ou ele está de fone de ouvido, ou tem alguma outra pessoa no ambiente de prova, ou ele tem um livro em cima da mesa. Tudo isso a gente avisa antes que não pode, né? E aí acaba que, de certa forma, atrapalha vocês na concentração. A gente sabe disso, mas se a gente está vendo um comportamento irregular, a gente não tem para onde fugir. Tá? A gente vai sinalizar vocês o tempo todo. Então, vamos combinar aqui da gente seguir as regras direitinho para a gente ter um momento de prova tranquilo, para vocês terem total concentração e foco apenas nas respostas às questões. Queda de conexão e energia. A gente torce para que isso não aconteça, mas todo mundo está suscetível a isso. A gente aconselha que o candidato tenha o seu plano B
para situações como queda de conexão e energia. E aí, no caso de queda de conexão, o candidato deve buscar o rápido retorno, verificando se foi apenas uma instabilidade na sua internet, ou então acionando o seu plano B, já organizado para o dia da prova. Pensem num plano B, pessoal, como, por exemplo, rotear a internet do celular. Se o seu Wi-Fi, se a sua internet de casa, enfim, deu problema, você tem como opção utilizar a internet do seu celular, tá? O 4G do seu celular, rotear a internet do seu celular. Se esse plano não oferecer resultado, a intercorrência deverá ser comunicada imediatamente à FGV por telefone já informado, né? Eu estou compartilhando aqui também o telefone com vocês, caso alguém queira anotar, mas não se preocupem, porque nos nossos comunicados, os e-mails que a gente manda para vocês, a gente sempre divulga esses telefones. E aí, a omissão do candidato sobre essa questão, né, coloca ele sob a possibilidade de pena ou advertência ou até mesmo exclusão do processo, tá bom? Gente, não quer dizer que faltou energia na minha casa, a FGV vai se responsabilizar? Não. A gente não se responsabiliza por esse tipo de problema. Queda de conexão da internet, queda de energia, a gente não tem como fazer a gestão disso, tá? Mas a gente, às vezes o candidato, no momento, por exemplo, caiu a internet, minha internet está fora completamente. O candidato, às vezes, não tem aquela luz de rotear a internet do celular. É natural, está nervoso, está no momento de prova, está no momento de avaliação, quer ser aprovado, né? Então, não fica muito com a cabeça ligada nisso. A gente aqui no back-office, a gente já tem essa ideia, né? Então, às vezes, numa ligação, a gente sugere, tenta rotear a internet do seu celular, né? E aí, ele consegue conexão e consegue seguir com a prova dele. Tá? É só mesmo para a gente tentar alternativas, mas o fato de ligar para a FGV não coloca a FGV no papel de responsável por essas questões técnicas. O meu laptop pifou, né? Meu laptop pifou. Vai ligar para cá, a gente vai tentar ver com vocês. Olha, pifou mesmo, não está ligando, não tem jeito. Tem o laptop da sua mãe? Tem o laptop do seu irmão? Da sua namorada, do seu namorado? Enfim, a gente vai ver a alternativa de ter um outro laptop. Mas se você só tiver aquele, a FGV ela não pode se responsabilizar pelo laptop que queimou exatamente no dia da prova. Tá? Então, é só para a gente manter isso daí alinhado e tentar ajudar no que for possível. Tudo bem? Retomada a conexão, o candidato vai continuar a prova com recuperação do prazo, isso é importante falar, né? Se você caiu por uma queda de energia, por exemplo, deu um pico de luz na sua casa, aquele pico que volta na mesma hora, né? Sua internet caiu, sei lá, ficou 2 minutos desconectado. Você vai voltar do ponto onde você parou sem comprometimento do seu tempo, tá? Caiu a conexão, a plataforma ela marca o tempo no qual você caiu e quando você retorna ao ambiente de prova, ela recomeça daquele ponto onde você parou. Tudo bem? Mas lembrando que esse retorno ao ambiente de prova, ele deve respeitar o limite já estabelecido. A gente tem um limite aí na plataforma, onde, extrapolando esse limite, que é de alguns minutos, tá? Extrapolando esse limite de 15 minutos, o candidato ele não pode voltar. Tá? Não pode voltar porque aí já extrapola a margem de segurança do processo. A gente entende, a plataforma entende, porque isso nem é a FGV que delimita, mas a plataforma entende que 15 minutos é o prazo limite para que esse candidato tenha problemas de conexão, problemas de energia, restabeleça essa conexão e volte para a prova. O suporte técnico ele pode ser feito através dos telefones de contato da FGV e para reportar qualquer incidente, vocês podem ligar no 0800 770 0423 ou no 11 3799 7711 ou ainda por e-mail, processoseletivo@fgv.br. Marta, alguma pergunta aí que você queira compartilhar com a gente? Temos várias perguntas interessantes, até que algumas eu nem respondi direto aqui no Q&A não, porque eu acho bem interessante a gente compartilhar. A gente tem aqui uma questão da Natália Lopes, eu sou lactante, ao longo da prova precisaria amamentar meu bebê, como é que eu faço e como fica o tempo? A escola autorizou aqui a amamentação, mas seria interessante, Badim, explicar para ela como ela faz para solicitar isso, essa autorização, efetivamente, como documento, como é que fica o tempo dela, como é que é esse procedimento durante a prova e até na prévia, antes da prova, para ela ter essa autorização por escrito. Bom, no caso de lactantes, ela precisa enviar
um e-mail, né, para a FGV, comunicando essa situação. O bloco de prova ele é um bloco de prova curto, né? Ele tem 2 horas de duração. Então, o ideal, né, esse não é o meu lugar de fala, tá? Eu não estou aqui sugerindo nada, mas é só uma ideia. Se possível for se programar a amamentação no período pré-prova ou nos intervalos, tudo bem. Se não, não é possível, vai precisar amamentar durante o período de prova, tudo bem. Avisa o fiscal, sinaliza ao fiscal, só que a gente não trava o tempo de prova. Tá? Precisou se ausentar para ir ao banheiro, precisou se ausentar no caso da lactante, tá? O tempo de prova ele vai continuar correndo. A gente não trava o tempo de prova, tá bom? Alguma outra pergunta, Marta? Tem uma pergunta, bom, em relação ao microfone, eu confirmei, precisa ter o microfone, mas não pode ter o fone de ouvido. O microfone precisa estar aberto o tempo todo, ele não pode fechar. Agora, foi uma pergunta da Natália, também uma pergunta em relação ao conteúdo de prova. A prova de conhecimentos específicos de respeito ao texto disponibilizado para os participantes do mestrado profissional? Sim, o texto do professor Mário será a base para a prova de conhecimentos específicos, a resposta foi da escola, ok? Os telefones, algumas pessoas pediram os telefones de contato, já foram enviados aqui, você também colocou na apresentação. Temos aqui... carteirinha da OAB. Serão aceitos outros documentos oficiais com fotos, carteirinha da OAB, ok? É aceita a carteirinha da OAB. Tem um outro candidato também que perguntou se pode a CNH, que não dispõe de RG. É permitida a CNH. Essa aqui é uma questão interessante. Eu posso fazer o check-in em computador diferente? Meu computador é da empresa e precisarei conseguir outro para fazer a prova. Era bom falar um pouquinho sobre isso, né, Badinho? O recomendável, tá, é que você faça o check-in no mesmo computador no qual vai ser realizada a prova, porque aí você já vai ter o plugin instalado ali. Então, no domingo, que é o dia de prova oficial, é uma preocupação a menos, a instalação desse plugin, tá? Porém, se for impossível, se não tem como, né, se no dia do check-in, lá no dia 14, o computador que você tem disponível é o computador da empresa, faz, porque aí pelo menos você conhece a plataforma de prova, você navega, você se ambienta, mas aí lembrando que no dia da prova oficial, no dia 17, você vai ter que baixar o plugin novamente, tá? E aí, gente, é o que eu estava conversando com vocês ao longo da nossa apresentação aqui. O intuito de toda essa estrutura que a gente monta, né, que antecede o dia de prova, é trazer o máximo de conforto para vocês. A nossa ideia é que no dia de prova, a preocupação de vocês seja apenas mandar o documento oficial com foto, mandar a foto de vocês, né, e responderem as questões. Por isso que a gente faz esse check-in com antecedência. Mas, se não for possível, é claro, faz o check-in em uma máquina para você conhecer pelo menos a plataforma, e no dia de prova você usa uma outra máquina, lembrando que vai precisar baixar o plugin. Teria como disponibilizar por e-mail essa apresentação com as instruções? Ali vai ficar gravado o webinar, ele vai ser disponibilizado para os candidatos? Como é que ficou alinhado isso? Alessandra? Então, a gente fica com essa gravação aqui, né? E aí a gente vai estudar internamente, alinhado com a escola, se essa gravação vai ser divulgada depois no YouTube ou se não. A apresentação a gente não envia, tá? É um material confidencial da FGV, porém não tem nada aqui que vocês não tenham recebido já nos comunicados que a gente manda, nos e-mails aí que vocês vão receber, no checklist que está por vir. Então, reunindo os e-mails que vocês vão receber ao longo da jornada do candidato, que eu mostrei ali com as datas, inclusive, onde tem marcado, inclusive, esse momento aqui que a gente está do webinar, reunindo ali todos aqueles e-mails, é o que compõe essa apresentação aqui. Foi o que eu utilizei para montar essa apresentação aqui. Esse momento aqui é só para a gente verbalizar e trocar ideias e perguntas, tá? Próxima, Marta. Minha dúvida é sobre o referencial teórico para a prova de conhecimentos específicos.
Fernanda, no e-mail foi indicado com um texto para leitura. Se possível, eu gostaria de saber se teremos acesso a provas anteriores para entender a forma de abordagem da prova. Nós não divulgamos as provas anteriores, mas, na verdade, é uma prova onde você vai falar um pouco do seu projeto de pesquisa, o que você tem em mente estudar durante o mestrado profissional. O texto do professor Mário está disponível, o link dele está disponível no edital. Dá uma lida nele, ele vai te dar uma base bem legal para você fazer a prova de conhecimentos. Ok. Se tem mais alguma... É possível alterar o local de prova? Em caso de queda de conexão na minha residência e falha do sinal do celular para rotear, eu poderia ir para o meu escritório? Olha, pode ir para o seu escritório, pode ir, por exemplo, para a casa de um primo que mora perto, mas lembrando que é o seguinte, o tempo de desconexão máximo são 15 minutos. Se da sua casa até o seu escritório você leva 5 minutos, pode, não tem problema nenhum. Tá? Lembrando que, ultrapassando esse limite da plataforma, a gente não tem como liberar o acesso desse candidato novamente ao ambiente, ele perde aquele bloco. Então, é uma questão logística mesmo, né? Se o seu escritório for muito longe da sua casa, não vai compensar você ir, tá bom? Mas nada impede, não. Então, sei lá, em determinado ambiente da sua casa, a internet já não está pegando muito bem, e aí você quer conectar, por exemplo, via cabo, quer abrir mão do Wi-Fi e colocar no cabo, aí você precisa mudar do ambiente da sua casa, problema nenhum quanto a isso, tá? A exigência é que o tempo todo a câmera esteja aberta e o microfone esteja aberto, para que a gente possa ver você independente do lugar. É lógico que precisa ter uma coerência nisso aí também, né? Eu não posso pegar o meu laptop e utilizar o Wi-Fi da pracinha para fazer a minha prova, porque não faz sentido, né? Mas a gente precisa ter uma coerência nisso aí. Mas nessa questão de cômodos da casa, ou sair da minha casa e ir para o escritório, que é na rua de trás, eu vou andando, é rapidinho, tudo bem, problema nenhum. Bom, a Fernanda fala que o e-mail cadastrado no processo seletivo não será acessível em máquina que sou administradora. É possível cadastrar o e-mail pessoal ou retificar o e-mail indicado no formulário inicial para recebimento do link e acesso na máquina em que a prova será realizada? Você consegue entrar na CCR e editar o seu... Eu acho que editar o seu e-mail. Você consegue, na sua inscrição, fazer isso. Tá, Fernanda? Receberemos um link para cada bloco de prova? Sim, os blocos de provas eles são separados, tá? Como a gente viu aqui que tem 3 blocos para o candidato de Direito Penal Econômico e 2 blocos para os candidatos das demais linhas de pesquisa. Cada bloco é um link específico. Passaporte também serve? Estou sem os documentos, CNH e RG, pois foram extraviados. Tenho boletim de ocorrência. Fernanda, nesse caso, vocês vão aceitar o passaporte? Como é que fica nesse caso? É um documento oficial válido? Aceitamos sim. Aceita? Aceita. Legal. Então, está valendo o passaporte também. Okay. Quando faremos a instalação do plugin? O plugin vocês já podem fazer no momento do check-in. Por isso que a gente recomenda fortemente que vocês realizem o check-in no dia 14 e ali nesse dia você já deixa o plugin instalado. A gente tem até uma brincadeira que a gente diz que depois que realiza o check-in, que deixa o plugin instalado, desliga a máquina e só liga no dia da prova. Mas, no caso, evitem, não façam nenhum tipo de atualização na configuração do computador do dia da realização do check-in até o dia da prova, tá? Porque isso vai impactar, isso vai invalidar a instalação desse plugin e vocês vão ter que fazer todo o processo novamente de instalação. Verifiquem também um ponto importante, isso é mais comum em vestibular do que em processo seletivo de mestrado, mas vai que, né? Se vocês já fizeram alguma outra prova online, provavelmente vocês precisaram instalar o plugin. Então, preocupem-se em desinstalar o plugin dessa outra prova anterior para instalar esse novo, dessa nova plataforma da FGV. Porque
uma vez que tiver um plugin de prova online já instalado na máquina de vocês, vocês não vão conseguir instalar esse da prova da FGV, tá? Então tenham atenção para isso, se for o caso de alguém. Não costuma ser muito comum, não. Isso é mais recorrente em prova de vestibular. Mas é sempre bom lembrar. Além do texto, vamos lá, Fernanda, além do texto do professor Mário, terá questões específicas da área da pesquisa escolhida? Somente para a linha de penal econômico. Nas demais linhas, não. Onde consta essa bibliografia da prova de conhecimentos específicos? Está no edital. Ok. Vadini, poderia explicar um pouco mais sobre o procedimento de envio da foto e do RG no dia da prova, por favor? Posso sim. É um procedimento muito intuitivo, tá? A própria plataforma ela vai direcionar você em que momento você deve tirar a foto do seu documento. Ela tem um enquadramento, inclusive, para você aproximar o seu documento da câmera, ali enquadrado, direitinho. O que você vai ter que ver é se a câmera não está embaçada, né? E aí você tira a foto e ali a própria plataforma já segue para uma próxima etapa, onde ela vai pedir a foto do seu rosto. Então, tem um enquadramento também do seu rosto, você vai posicionar o seu rosto ali e você clica para que a sua câmera, para que a sua webcam tire a foto do seu rosto. E ali a plataforma mostra ambas as fotos, tanto do documento quanto do seu rosto, e você submete isso para validação do fiscal. Se porventura, vamos imaginar, né? Eu estou tenso, né? Tô nervoso ali porque eu vou fazer a minha prova, e ao invés de eu mandar o documento com o lado da foto, eu mando o lado inverso, tá? O lado onde tem lá os dados só de registro, de filiação. Esse lado não é aceito. O meu fiscal que está aqui do outro lado, ele vai identificar que aquele lado do documento foi errado, foi o lado errado, e vai devolver isso para você. Então, ele vai informar você, por favor, candidato, mande a foto do documento constando o lado da sua foto. E aí você vai mandar novamente só a foto do documento, tá? É bem simples, é bem tranquilo. Façam o check-in, que já no check-in vocês vão ter o termômetro de como fazer isso daí, vão ver como é simples. Bom, sobre o plugin você já explicou. A prova de inglês será de múltipla escolha? São provas dissertativas, todas. Será tradução de texto ou redação na prova de inglês? É interpretação de texto, são questões em inglês que o candidato vai responder em português. Qual o formato da prova de idioma, aberta, fechada? Dissertação, a gente já respondeu aqui. Alguma informação sobre o formato da abordagem? Foi explicado. CNH digital aceita? Aceita. Raquel, qualquer dado da sua inscrição, ela colocou, recebi instruções para a prova do webinar em 2 e-mails, o pessoal e o profissional, e confesso que não me lembro qual usei na inscrição. Onde posso conferir isso? Na sua inscrição, mesmo no site da CACR, você confere os seus dados, tá? Ali mesmo você entra na sua página de candidato e você confere os seus dados. Na página ali de processo seletivo mesmo. Bom, instalação de plugin você já repetiu. Eu acho que é isso. Deixa eu ver só se falta mais alguma coisa. Da prova de inglês também já ficou claro. Entro mais um agora aqui. Tem mais pergunta? Eu estou checando aqui que teve uma pessoa que disse que não entendeu, mas a prova de inglês vai ser dissertativa e não múltipla escolha. Eu não tinha entendido. Bom, eu acho que é isso mesmo. Então, Fernanda, quer acrescentar? Respondidas por aqui, a gente explicou.
as questões principalmente da escola foram explicadas também verbalmente. Marta, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que foram bem elucidativos. Fernanda, quer falar alguma coisa? Não, eu só desejo a todos uma boa prova. Pessoal, então a gente vai encerrando o nosso evento por aqui. Quero agradecer pela presença de todo mundo, pelo comprometimento de vocês, né, de estarem aqui nesse horário da manhã. Eu sei que todo mundo tem suas atribuições, mas vocês disponibilizaram esse tempo para estarem com a gente. Eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para o dia da prova de vocês. Reforço o meu convite, façam o check-in de prova, tá? O check-in vai estar disponível, façam cedo, não deixem para a última hora, tá? Para que vocês se ambientem e conheçam a plataforma. E eu desejo sucesso para todo mundo e uma boa prova no domingo, tá bom? Um abraço e bom dia a todos.